O presidente Michel Temer está pretendendo ter uma candidatura moderada, conservadora, que ele chama de centro-direita, para as eleições de 2026. Conversado com os 4 nomes, ou 5 nomes, que estão sendo lembrados: o Zema, Caiado, Ratinho Júnior, Tarcísio Freitas e o Eduardo Leite, para que tenham um pacto entre eles e não agressão durante a campanha, um candidato único para enfrentar o presidente Lula, ou quem vier o presidente Lula indicar, em função da sua avançada idade. Acho que é um movimento que ele reitera, os jornais de ontem ainda falavam nesse esforço do presidente Temer, muito interessante. Eu acrescentaria nessa busca de um candidato e de um pacto de não agressão, eu acho importantíssimo, para fazer com que o Brasil comece a discutir ideias e não de ideologias. O importante é essa decisão da CCJ, que admitiu no Senado a eliminação da reeleição. Eu entendo que a reeleição é um elemento negativo, porque a reeleição, o cidadão que quer a reeleição, ele entra no primeiro ano, já no segundo ele já governa para ser reeleito. O que vale dizer, passa a ter medidas muitas vezes mais populistas do que aquelas necessárias para a nação. E a ideia aprovada é de aumentar o prazo do mandato, que também me considera bom. Eu acho interessante, 4 anos para fazer todo um planejamento é pouco, aumenta-se o mandato, mas, evidentemente, não se permite a reeleição. Aquele que estiver sabe que no fim do mandato ele terá que deixar como era no Brasil, antes do presidente Fernando Henrique ter conseguido a reeleição. A aprovação eu considero uma vitória dos moderados no Congresso Nacional, uma forma de evitar que o presidente candidato à presidência, à reeleição, faça, a partir do segundo ano, campanha política para ser reeleito, muitas vezes deixando temas relevantes a serem discutidos, para não perder eleitorado, o seu populismo, que todos os presidentes que buscam a reeleição, de certa forma, passam de alguma maneira a demonstrar. Então, eu acho que as 2 medidas são interessantes. Primeira, a do presidente Temer, eu apoio integralmente. Acho que nós temos que ter um candidato conservador, moderado, de centro-direita, para se opor a toda a radicalização, toda a expressão, a esses apoios a ditaduras do estrangeiro, para não permitirmos que o Brasil vá se desfigurando perante as nações, as relações internacionais, pela sua preferência por ditaduras, estar presente, inclusive, no desfile das armas que estão matando ucranianos, uma invasão para conquistar território que a Rússia fez, para evitar isso, uma candidatura que discutisse ideias e não atacasse pessoas, o que seria a solução muito boa pretendida pelo presidente Temer. E, por outro lado, aprovada se for a não eleição, nós vamos ter sempre tranquilidade de ter um presidente que vai até o último minuto fazer tudo para deixar uma boa presidência, mesmo que muitas vezes tenha que tomar medidas duras que normalmente um candidato à reeleição não toma, para não ficar mal com o seu eleitor. Tem-se necessidade, efetivamente, de se ter coragem, como os grandes líderes estadistas do mundo tiveram, em momentos que tiveram que pôr a casa em ordem. Essa é a minha colocação nesse domingo sobre os 2 temas.
a eliminação da reeleição e, de outro lado, a possibilidade de termos um pacto de não agressão, um candidato único conservador de centro-direita para disputar o pleito de 2026.